Quem ama, cuida. Esse é o lema do cuidador. Pena que ele não se ama e não se cuida, não é verdade? O cuidador, ele devota sua própria vida ao bem-estar alheio, seja ouvindo o problema dos outros, fazendo favores, assumindo responsabilidades que nem são dele, provendo ajuda financeira ou emocional e até mesmo virando babá das pessoas. Seja muito bem-vindo à série Dependência Emocional. Nessa série de 7 episódios, vamos te mostrar 5 perfis doentes, criados com base em milhares de atendimentos que nós já fizemos. O cuidador, o campeão, o bonzinho, o coitadinho e o culpado. No primeiro episódio falamos um pouco do que é a dependência emocional e como essa doença surge. No episódio de hoje vamos falar do perfil cuidador. Sabe aquelas pessoas que vivem cuidando, se preocupando com o bem-estar alheio? Pois é, elas acreditam que é delas a responsabilidade por tudo e todos ficarem bem. Entendendo a sua dependência emocional, você conseguirá fazer escolhas melhores para a sua vida, aprender a dizer não, parar de se importar com o que os outros pensam, reconquistar o seu amor próprio e não deixar os seus sonhos de lado. Eu sou a doutora Vanessa Sesnick, estou aqui para te ajudar a entender melhor esses 5 perfis e abandonar de vez a dependência emocional. E eu já aproveito para te convidar para se inscrever no nosso canal aqui embaixo, deixe o seu like e ative o sininho para você não perder nenhum episódio da série, beleza? Meu irmão é um coitado. Tudo que ele faz dá errado, nossa, ele se esforça, mas parece que não consegue dar certo na vida. Eu fico com dó e eu acabo ajudando ele no que ele precisa. Ajudo com aluguel, ajudo com parte da escola dos filhos dele, tento arrumar emprego para ele, coitado. Os meus pais, nossa, eles já são idosos e eu fico preocupada se eles precisam de alguma coisa, se eles precisam que leve eles para algum lugar e até, assim, da possibilidade deles sofrerem algum acidente. Eu falo com eles todo dia e eu procuro estar presente. Vai que alguma coisa acontece com eles. Eu me sentiria muito culpada. Meu filho já é grandinho, mas eu fico sempre de olho, sabe? Esses jovens de hoje com essas influências, o mundo anda muito perigoso, não dá para descuidar não. Então eu sempre ligo perguntando se ele está bem, eu gosto de saber com quem ele está saindo, sou uma mãe presente, sabe? Que se importa mesmo. É difícil isso hoje em dia. Algumas pessoas acreditam que a missão delas é cuidar dos outros. Elas cuidam dos pais, dos filhos, dos irmãos, dos vizinhos, dos parentes, dos vizinhos dos parentes também, das pessoas do trabalho, de todo mundo, até de gente desconhecida. Elas acreditam que a vida delas se resume a serem úteis para os outros, servindo ou cuidando deles. Elas acreditam, inclusive, que o bem-estar dos outros é responsabilidade delas e que se alguém não está bem, é papel delas fazer algo para garantir que a pessoa fique bem. E por isso precisam estar sempre atentas às necessidades dos outros e aos problemas que podem surgir, o que faz com que elas deixem de lado as suas próprias necessidades e os seus desejos. É assim que o distúrbio de prioridade da dependência emocional se manifesta na vida dessas pessoas. Elas fazem parte do primeiro perfil dependente, o perfil cuidador. O cuidador, ele devota a sua própria vida ao bem-estar alheio. Seja ouvindo os problemas dos outros, fazendo favores, assumindo responsabilidade que nem são dele, provendo ajuda financeira ou emocional e até mesmo virando babá das pessoas. O cuidador acredita que precisa fazer algo pelos outros, pois só assim ele vai ter um valor. Quanto mais problemas uma pessoa tiver e quanto maiores eles forem, melhor. Assim o cuidador vai poder fazer mais por ela e vai poder passar mais tempo cuidando dela. E de onde isso vem? Esse perfil dependente se forma quando lá na infância a criança recebe a obrigação e a responsabilidade por cuidar de algo ou de alguém, além dessa capacidade. Um caso bastante comum é quando os pais deixam a criança responsável por cuidar dos irmãos e da casa enquanto eles trabalham fora. Ou quando não é cuidar dos irmãos e de casa, a criança acaba cuidando de algum familiar ou de uma pessoa doente, tendo que ajudar a dar remédio, trocar de roupa, dar banho e atender qualquer necessidade dessas. Ela acaba virando babá
e fazendo trabalhos domésticos em vez de brincar, se divertir e apenas ser criança. Ela sente que precisa fazer o que os pais mandaram e esperam dela para ser amada por eles. Ela aprende que precisa cuidar de algo ou alguém para poder ser amada. Outro caso muito comum é quando os pais obrigam a criança a trabalhar desde cedo, seja na roça, no negócio da família ou em outros lugares, e ela se sente responsável por ajudar a sustentar a casa. Frases como: esse menino já tem idade para pegar numa enxada, ou essa menina já pode trabalhar em casa de família, são típicas de situações assim. Por vezes a criança nem é obrigada pelos pais, mas ela acaba sentindo a necessidade de assumir esse papel de sustento, em especial quando ela percebe que os pais estão tendo dificuldades financeiras. Por amor aos pais, essa criança começa a trabalhar para ajudá-los e protegê-los, mesmo muito novinhas. Um terceiro caso que a gente já viu bastante também é quando a criança presencia brigas e violência doméstica entre os pais e sente que precisa proteger o pai ou a mãe. É o caso da criança que entra no meio da briga dos pais para poder defender quem está apanhando, ou que sente que precisa ser forte para cuidar e proteger o pai ou a mãe que está sofrendo a violência dentro de casa. Fora esses casos, gente, tem mais um monte de casos parecidos com esses, em que a criança aprende ou se coloca no papel de cuidar, proteger e ser um pilar de sustentação em um ambiente ou relação problemática. Tem criança que cuida do pai ou da mãe alcoólatra, ou doente, deprimida. Criança que assume o papel de marido ou esposa quando os pais se separam. Criança que assume o papel de pai ou mãe dos próprios pais, tendo que amadurecer e tomar decisões de adulto muito antes do que deveriam. Tem criança que guarda segredo dos pais, quando eles desabafam com ela sobre o casamento ruim, sobre os problemas pessoais, ou quando ela descobre uma traição e o pai ou a mãe pedem para ela não contar. Existem várias e várias histórias mesmo de vida que envolvem a criança poder assumir um papel de responsabilidade que não é dela e acreditar que só será amada se cuidar, proteger e carregar aquele peso dos pais, familiares ou de outras pessoas. Além de crescer acreditando que é papel e responsabilidade dela cuidar e proteger, essa criança ela aprende outra coisa no processo, que ela não pode dar trabalho para os outros. Afinal, se os pais já estão com problemas demais, a ponto dela precisar ajudar eles, ela não pode ser mais um problema na vida deles. Então essa criança, ela aprende a ser forte e sofrer sozinha, em silêncio, com os problemas dela. Ela aprende que ela precisa se virar para poder resolver a vida dela sozinha e que os pais não vão aparecer para cuidar dela, porque é ela quem já cumpre esse papel na vida deles. E é aí que as coisas ruins acontecem com essa criança e ninguém fica sabendo. A criança sofre bullying e não conta. A criança sofre violência e não conta. A criança sofre abuso sexual e não conta. E não conta porque os pais já estão cheios de problema e ela não quer ser mais um problema. Não conta porque ela acredita que se der trabalho para os pais, ela não vai ser amada por eles. O pior de tudo é que em muitos casos, mesmo a criança ajudando os pais, cuidando deles e silenciando os próprios problemas, ela ainda assim é maltratada ou tratada com descaso. Ela ainda assim não recebe o amor e a aprovação dos pais. E o mais triste é que essa criança acredita que o problema é ela, que é ela que está errada, que ela não fez o suficiente para merecer o amor dos pais. Gente, os cuidadores, muitas vezes, se ocupam com os problemas dos outros para não terem que pensar nos próprios problemas e não terem que encarar o vazio desesperador que existe dentro deles, que eles sentem quando não tem nada ou ninguém para cuidar. Essa criança, quando cresce, vira um adulto que continua cuidando de tudo e de todos em busca de ser amado e validado. Vira um adulto que se torna um burro de carga dos outros no trabalho, assumindo responsabilidades que são dos colegas, trabalhando além da conta, aceitando carregar mais e mais peso por acreditar que isso é o certo, o normal, o que vai trazer aquilo que ele busca. Vira o adulto que se torna pai ou mãe do par na relação, se sentindo responsável por servir, sustentar e fazer de tudo para ver o par feliz e que nunca consegue,
deixar de ser pai ou mãe dos filhos, mesmo quando eles já são adultos, ainda se sentindo responsável por cuidar, por proteger e sustentar. Várias vezes, essa pessoa se torna pai ou mãe dos próprios irmãos que não deram certo na vida, ou vivem cheio de problemas, repetindo os padrões da infância, de se sentir responsável por cuidar deles, mesmo sendo adulto. Vira o adulto que se torna pai e mãe e enfermeiro dos pais na velhice, parando tudo o que está fazendo para cuidar e prover para eles, sentindo que é papel e obrigação dele fazer isso, mesmo que os pais não precisem ou por vezes nem queiram. Ou seja, o cuidador, ele vira um adulto que sempre está buscando problemas para resolver e pessoas para cuidar. Afinal, ao longo da vida, ele aprendeu aquela frase que é o lema dos cuidadores: quem ama? Repete aí. Pois é, nem precisa terminar a frase. Quem ama, cuida. Uma pena que essa frase sirva apenas para os outros, na visão do cuidador, e não se aplique na própria vida dele. Pena que ele não ame e cuide de si próprio do jeito que ele ama e cuida dos outros. E é justamente por isso que a vida do cuidador trava, porque ele ainda está repetindo o padrão da infância, de cuidar e se responsabilizar pelos outros, acreditando que apenas assim será amado e reconhecido. Sabe quem é o melhor par para um cuidador? Um coitadinho. E nós teremos um episódio para falar sobre esse perfil. São aquelas pessoas que parece que dá tudo errado na vida delas, que sempre tem uma história triste para contar, vivem cheia de problemas. Quando um cuidador e um coitadinho se encontram, os dois vivem, eu ia dizer felizes para sempre, mas a verdade é que os dois vivem infelizes para sempre, eles se encaixam. Para poder continuar repetindo o padrão aprendido lá na infância, o cuidador precisa estar sempre próximo de pessoas, ambientes e situações problemáticas. Por isso, de forma consciente ou inconsciente, o cuidador sempre atrai e se aproxima desse tipo de pessoas, ambientes e situações. Quanto mais problemas, melhor. Pode reparar, tudo na vida de um cuidador parece pesado, difícil, problemático e complicado. O casamento é assim, os filhos, os pais, os irmãos, a equipe de trabalho. E para colocar a cereja em cima do bolo de merda que ele carrega dos outros, tem cuidador que ainda arruma tempo para fazer algum tipo de trabalho humanitário ou assistencial sem receber nada por isso. Quer dizer, ele recebe aplausos, elogios e aquele amor e reconhecimento que ele tanto buscou. As pessoas dizem que é um guerreiro, um exemplo, uma pessoa forte, que não se deixa abalar pelos problemas, que apesar das dificuldades consegue ser solidário e ainda pensar no próximo. O problema é que ele geralmente não recebe muito dinheiro. E quando ele recebe, ele usa a maior parte desse dinheiro para cuidar de alguém. Pensa comigo, para que serve o dinheiro para um cuidador? Só se for para cuidar dos outros, porque ele mesmo não se cuida, ele não se prioriza, não prioriza os próprios desejos e vontades e não consegue ou não quer sair do papel de cuidador para aproveitar a vida com esse dinheiro. Afinal, se ele for aproveitar a vida, como é que ficam as pessoas que precisam dele ou que dependem dele, do cuidado dele? O que as pessoas vão pensar se verem ele aproveitando a vida enquanto elas estão ali sofrendo, precisando de ajuda? Percebe de que formas a vida do cuidador trava? E por que ela continua travada? A dependência emocional, no caso do cuidador, faz com que ele repita o padrão de cuidar, proteger e zelar pelo bem-estar alheio, deixando de lado os desejos e vontades e necessidades que ele mesmo tem. Ele faz isso porque ele acredita que, por cuidar, será amado e reconhecido. Ele aprendeu isso onde? Lá com os pais na infância. E para ele isso é tão importante que ele está disposto a trocar a vida dos sonhos dele por isso. E agora então pensando em traços de caracteres. Quais traços têm maior tendência a assumirem esse tipo de perfil dependente? No caso do perfil cuidador,
serão os traços de caracteres oral e masoquista. E em um contexto específico, o traço de caráter rígido também pode assumir esse perfil. O traço de caráter oral, ele tem como dor básica o abandono. Para a criança oral, o medo de não ser amada e ser abandonada pelos pais é terrível. Por isso, ela está sempre disposta a fazer o que for preciso para ter esse amor e manter os pais por perto. Se ela entender que para ter o amor dos pais e não ser abandonada por eles, ela precisa cuidar de algo ou alguém, então é isso que ela vai fazer. O oral, ele também é um traço muito empático. Ele sente o que o outro está sentindo. Então ele tem facilidade de se conectar e se vincular emocionalmente a alguém. Por isso, quando uma pessoa oral vê alguém sofrendo ou precisando de ajuda, é difícil para ela recusar, porque ela sente a dor e a dificuldade do outro junto com ele. Ela não se vê capaz de abandonar o outro e deixar ele sozinho no momento de dificuldade, pois ela sabe, de forma consciente ou inconsciente, o quanto isso é desesperador. O que é complicado no caso dos orais é que eles sentem as coisas com muita intensidade e eles precisam ser cuidados e acolhidos. Se essa criança não receber amor ou cuidado dos pais, ou não tiver espaço para expressar os seus sentimentos, problemas e dificuldades, ela vai entrar na dor do traço e permanecer ali, enquanto sentir que precisa sufocar as suas próprias emoções para que os outros fiquem bem. O ponto é que é difícil para um oral não expressar o que ele sente de alguma forma. Então, mesmo que não seja falando, essa criança vai transparecer que algo não vai bem de alguma maneira. Seja chorando, seja ficando agressiva, descontando na comida ou ficando mais grudada nos pais. Em casos mais extremos, essa criança pode acabar ficando doente para que as necessidades emocionais dela sejam atendidas pelos pais. A gente vai falar mais sobre isso no episódio sobre o perfil coitadinho. O medo de reviver a dor do abandono na relação com os pais e outras pessoas é o que acaba fazendo as pessoas que têm mais do traço de caráter oral terem maior tendência a assumirem o perfil cuidador. Já o traço de masoquista, ele tem como dor básica a humilhação, é diferente. Para a criança masoquista, o medo de desapontar os pais, fazer algo errado e se sentir humilhado é terrível. Por isso, ela vai obedecer os pais e buscar fazer tudo certinho, sem erros, para não desapontá-los. Como o masoquista é um traço que aprende a suportar as dificuldades e ser resiliente para poder sobreviver, essa criança ela vai enxergar a responsabilidade e o peso de cuidar de algo ou de alguém como só mais uma coisa que ela vai precisar suportar. Diferente dos orais, os masoquistas eles conseguem suportar em silêncio a dor e os problemas deles, passando a imagem de que está tudo bem. O problema é que por não colocarem isso para fora, a pressão interna vai aumentando até um ponto em que essa criança explode. É o dia em que ela cai no choro do nada, bate em outra criança, fica doente, começa a ir mal na escola ou faz algo errado naquilo que estava sob responsabilidade dela, gerando um problema ou transtorno. Como os masoquistas também tendem a sentir muita culpa, quando eles causam algum tipo de problema ou transtorno para os pais, eles se sentem muito mal por isso. E aí, para compensar, eles vão se esforçar ainda mais para fazerem tudo certinho, do jeito que os pais esperam e evitar dar problema ou trabalho para sentirem que merecem ser amados. O medo de reviver a dor da humilhação na relação com os pais e outras pessoas é o que faz as pessoas que têm mais do traço de caráter masoquista terem maior tendência a assumir esse perfil cuidador. E os rígidos? Por fim, então, o traço de caráter rígido. Ele pode acabar assumindo o perfil cuidador em uma situação muito específica. As pessoas que têm mais desse traço de caráter tendem a ter uma relação muito intensa com o pai ou a mãe, ou seja, o progenitor do sexo oposto. No caso, o menino será mais apegado à mãe e a menina será muito mais apegada ao pai. Os rígidos podem assumir o perfil cuidador
quando a pessoa a ser cuidada por eles é justamente esse pai ou essa mãe a quem eles são apegados. Para serem vistos como perfeitos, serem a melhor opção disponível e receberem o amor que tanto desejam, os rígidos, eles estão dispostos a abrir mão dos próprios sonhos e desejos para atenderem às necessidades desse pai ou dessa mãe. O medo de reviverem a dor da traição e da troca na relação com o pai ou a mãe é o que faz os rígidos assumirem o perfil cuidador nesse caso específico. E aí, depois de tudo isso que eu falei, você consegue identificar esse perfil cuidador na sua relação com as pessoas? Você consegue identificar alguém que assume esse perfil na relação com você ou com outras pessoas? Pense aí e faça suas anotações. Com quais pessoas, ambientes e situações você assume o perfil cuidador hoje na sua vida? O que aconteceu na sua história para que esse perfil dependente se formasse de alguma maneira? Como se manter nesse perfil dependente está travando sua vida hoje e te impedindo de ter a vida que você deseja ter? No primeiro episódio eu falei um pouco de como surge a dependência emocional e já no próximo eu vou mergulhar um pouco mais de cabeça no segundo perfil dependente, que é o perfil campeão. Se você é ou conhece alguém que faz de tudo para ser reconhecido, mas parece nunca estar satisfeito com as próprias conquistas, prepare-se, pois é sobre essas pessoas que a gente vai falar no próximo vídeo. Deixe seu comentário aí para mim e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha para não perder nenhum conteúdo, ok? Nos vemos então no próximo episódio. Beijo!